é que no exercício Tucan não é muito claro ali como tu utiliza a tabela. Ele dá bastante exemplo, né, de como é que tu faz o cálculo, tudo, realmente. Mas, Tá, eu vou mostrar como usa a sim. tabela então, tá, Luciano? Então tá, muito obrigado. Tá, vou compartilhar a tela com vocês. Então, para quem está chegando agora, o Luciano pediu, né? Pediu não, comentou que está com dúvida para usar a tabela da normal. Então, eu vou fazer, mostrar, né, como é que a gente usa para vocês poderem fazer os exercícios, tá? Então, a primeira coisa, né, que eu já tinha comentado, acho que numa aula anterior, é que existem diferentes tabelas da normal, tá? Então, a primeira coisa quando vocês olham a tabela da normal, vocês têm que reparar, e isso todas elas trazem, tá? Elas mostram uma figura com o que seria a figura da normal, né? Que com a média zero, e aí um ponto, tá? E aí, em geral, ela vai mostrar, olha, o que essa tabela mostra é a probabilidade do Z ser menor do que Z. Então, seria toda essa área em vermelho, tá? Outras tabelas, como, por exemplo, a tabela do livro, ela mostra a área entre 0 e Z. Né? Então, a probabilidade do valor Z está entre o 0 e o Z. Tá? E aí, para os dois casos, tem tabelas que mostram só para Z. Opa! Só para Z positivo, e tem tabelas que mostram para qualquer valor de Z real, tá? Tanto nesse caso como no caso abaixo, tá? Bom, o que a gente tem que lembrar, né, de algumas propriedades de uma distribuição, tá? Isso vale para qualquer distribuição e vale em particular para a distribuição normal, tá? A área de menos infinito até mais infinito tem que ser igual a 1, né? Então, se eu pegar toda a área sob a curva, essa área é igual a 1, tá? A probabilidade de estar entre menos infinito, vou dizer ser maior, deixa eu escrever ao contrário aqui, do Z ser maior menos infinito, maior que Z, menor que zero, tá? Deixa eu escrever, fazer com cores diferentes. Então, sob toda a curva, probabilidade é 1. De estar do lado esquerdo do zero, ou seja, de menos infinito até zero, é igual à probabilidade de ser maior do que zero, até mais infinito. E essa probabilidade é meio. Por quê? Porque a distribuição Z ela é simétrica, né? A área abaixo do zero é igual à área acima do zero. E apesar do meu desenho aqui não deixar isso claro, né? Ela é simétrica em todos os pontos. Então, se eu pegar aqui o ponto menos Z, eu posso dizer que a probabilidade de estar entre 0 e Z é igual à probabilidade de estar entre menos Z
e 0. A mesma coisa aqui em cima. Probabilidade do Z ser menor do que esse ponto é igual à probabilidade do Z ser maior do que o ponto negativo. Se eu colocar o menos Z aqui, então, essa área em azul é igual à área em vermelha. Mesma coisa aqui. A área em azul é igual à área em vermelho. E ainda um outro resultado, da normal, que é a probabilidade do Z ser maior do que o Z é igual à probabilidade de Z ser menor que menos Z. Então, tudo isso aqui vem da simetria da normal, E independente da tabela que você está usando, e essas propriedades aqui são todas verdadeiras, tá? Então, isso aqui também vem da simetria da normal, tá? Então, eu vou pegar a tabela que está no livro, mas isso vale para qualquer tabela, tá? Então, vou colocar isso aqui para cima e vou colar um pedaço da tabela da normal aqui para vocês. Tá? Essa é a tabela que está lá no livro. Tá? Essa aqui é a tabela da parte positiva, para valores de Z positivo, tá? Então, a gente usa a tabela de duas maneiras. Uma delas quero saber qual é a probabilidade do Z ser menor que 1, vou pegar um outro valor aqui que está aparecendo na tabela, 0,52, tá? Como é que eu acho essa probabilidade? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que pensar é na figura, que era a probabilidade do Z ser menor que 0,52. O 0,52 é um número positivo, então está à direita do zero. Então eu quero essa área aqui, toda essa área, tá? Mas a tabela me dá essa área aqui. A tabela só me dá esse pedacinho. Mas não tem problema, porque esse pedaço aqui, pelo que eu acabei de escrever, eu sei que a área é meio, Então, para eu achar essa probabilidade, eu vou fazer meio mais. Agora eu vou procurar na tabela o 0,52. 0,5 está aqui, o 0,2 está aqui. Então, quando eu junto, isso daqui dá 0,52. Aí eu vou cruzar a coluna com a linha e vou achar o valor da probabilidade. mas 1985? Não é 1985, É 0,1985, tá? Então, a probabilidade do valor da minha área, A probabilidade do meu Z ser menor que 0,52 é essa soma, que é 0,6985. Conseguiu? Ficou claro, Luciano? Sim, na positiva está legal, professor. Tá, agora eu vou fazer um exemplo da negativa, então. Tá? Então, vou pegar uma tabela com o lado negativo da tabela, Bom, aí vamos pensar então que a gente queira calcular a probabilidade do Z ser menor que menos 3,19. Tá? Então, de novo, eu, por exemplo, eu gosto sempre de fazer a figura, tá? Então, vou olhar aqui. Aqui está o zero.
3,19 é menos 3,19 é negativo. Opa. E eu quero a probabilidade do Z ser menor. Então, eu quero essa área aqui, certo? Bom, mas agora facilitou, porque na tabela, para os valores negativos, é justamente a área que eu quero. Então, eu vou só olhar na tabela. Vou pegar menos 3,1, que é a primeira casa decimal, 0,09, que é a segunda casa decimal. Vou olhar o valor cruzando coluna com linha. Tá? Então, qual é a probabilidade de ser menor que 3,19? 0,00071. Tá? Bom, mas e se eu quero a probabilidade do Z ser maior que menos 3,19? Tá? Se ao invés de eu querer a cauda à esquerda, eu quisesse toda essa área aqui. Bom, aí eu vou usar a propriedade de uma distribuição. Eu sei que sob toda a curva é 1, então essa área em azul é 1 menos a área em vermelho. Então é 1 menos a probabilidade do Z ser menor que menos 3,19. Então, é 1 menos 0,00071 e vai dar 99929. Certo, Luciano? Ficou claro agora? Não, entendido, sim. Basta saber que posição que você está procurando, se é o complemento da curva, ou que aí fica negativo do lado esquerdo, ou tu quer avançar para a direita e aumentar, então. Isso. Então, é sempre importante você fazer a figura, né, o desenho do que você quer calcular e comparar com a figura da tabela. Se é o mesmo tipo de área, né, ou se é uma área complementar ou semi-complementar, né, só metade daquela curva, né? Então, sempre compara o que eu quero calcular com o que a tabela está mostrando e aí vai usando as propriedades, né, da normal para achar qualquer uma dessas probabilidades. Tá? Certo. Só para fechar, professor, quando você quer uma normal que está entre dois números, que ali tem exemplos que o livro dá, no caso, que o índice de sucesso era 95%, e no caso o resultado da normal estava entre, por exemplo, 0,04 e 0,05. Então, olhando na tabela, você não acha direto. Assim. Não. Não tem como a tabela colocar todas as possíveis contas que você tem interesse em fazer, né? Então, se eu quero a probabilidade do Z estar entre um valor A e B, de novo, faz a figura. Tá? Entre o valor A e o valor B. Vou colocar aqui, no caso, os dois positivos, tá? Então, eu quero essa área. Certo? E aí tem diversas maneiras de resolver esse exercício, né? Usando a tabela do livro, o livro me dá a área em vermelho, né, que é de 0 até o A, e me dá a área em verde, que é do 0 até o B. Bom, mas o que eu quero é a área em preto, né? Que eu vou pintar aqui de azul. Bom, então eu vou fazer a probabilidade do Z tá entre 0 e B, que era a área em verde, e vou subtrair a probabilidade do Z tá entre 0
e A, que é o em vermelho. Vai sobrar justamente a área que eu quero. Tá? Então, é sempre Professora, um... Oi. no Khan também tem, em alguns exercícios, aparece que a gente pode aplicar a regra dos 3 sigmas. Poderia explicar mais um pouquinho, assim, porque eu acho que é a questão de ficar exatamente um desvio padrão e acima e outro abaixo para 68%, e aí, assim, 2 desvios padrão acima e abaixo da média para 95% e para 99,7% 3 desvio padrão acima e abaixo da média. E assim, quando tem essa possibilidade de aplicar essa regra, o site não desenvolve a conta. E aí a minha pergunta é, também pode resolver a conta normal, né? Tipo, digamos que eu Sim, não me sim, atente a essa regra, se eu resolver normal, eu vou chegar ao mesmo valor, né? sim. Ok. Isso é uma propriedade da distribuição normal, tá? E por isso que ela acaba sendo tão importante, porque ela tem vários truquezinhos na manga dela, tá? Várias coisas que funcionam muito bem para ela, tá? Então, o que a Alessandra está falando é, para uma distribuição normal, e isso vale para qualquer tipo de distribuição normal, né? Essa aqui é a padrão, aqui tem média zero e desvio padrão 1, tá? O desvio padrão é o ponto de inflexão dessa curva, né? É quando ela para de crescer e muda a velocidade dela, né? De crescimento, como se ela fosse começar, em vez de decrescer, crescer, tá? Então, só que isso vale para qualquer distribuição normal, tá? Se ao invés de média zero eu tiver uma média mi, e ao invés de um desvio padrão, o desvio padrão C1, eu considerar qualquer desvio padrão, então, a média mais um desvio padrão, a média mais 2 desvios padrões, ou a média mais 3 desvios padrões, é a mesma coisa para cá, menos um desvio padrão, a média menos 2 desvios padrões, e a média menos 3 desvios padrões. Essas áreas, elas são definidas, tá? A gente já sabe qual é o valor dela, não preciso ir lá olhar na tabela. A gente até depois vai olhar na tabela para vocês verem que esse é um valor aproximado, tá? Então, a área entre menos 1 e 1 desvio padrão, tá? Então, essa área em preto aqui, ela vale aproximadamente 0,68, ou 68% das observações de uma distribuição normal estão nessa região que vai entre menos 1 e 1 desvio padrão, tá? Na área entre menos 2 e 2 desvios padrões, ou seja, essa área em azul, que engloba toda a área em preto, mas vai até a região de 2 desvios padrões, essa área aqui tem aproximadamente 0,95, ou seja, 95% das observações de uma distribuição normal se concentra na área entre menos 2 e mais 2 desvios padrões em relação à média, tá? E por fim, na área de menos 3 até 3 desvios padrões, vou fazer aqui em verde, eu tenho aproximadamente 0,99, ou seja, aproximadamente 99% das observações estão nessa região, tá? Por que isso é um valor aproximado? Vou voltar lá na tabela, até vou usar essa daqui mesmo, tá? Veja que abaixo do menos 3, né? Menos 3 está aqui, 0 na primeira decimal e 0 na segunda decimal. Então, a probabilidade do Z ser menor que menos 3, opa,
essa áreazinha aqui, é 0,00135, tá? Como eu sei que a distribuição normal é simétrica, então a área acima do menos 3, acima do mais 3, também é 0,00135. Então, se eu multiplicar esse valor por 2,00135 vezes 2, eu tenho a soma dessas duas áreas, certo? Se eu subtrair isso de 1, eu tenho a área exata entre menos 3 e 3, tá? Que é 0,9973. Então, o 0,99 é uma aproximação, é uma regra de bolso, tá? Mas se a gente olhar numa tabela, não é exatamente 0,99, tá? Claro que é uma probabilidade praticamente desprezível, né? O que fica fora dessa área. Então, por isso que a gente faz essa aproximação. Eu vou colocar a tabela aqui de novo, para a gente ver os dois e o desvio padrão, tá? Então, a área do desvio padrão, né? Eu vou pegar aqui 1, 0, 0. Aí lembrando que é nessa parte positiva a tabela dá a área entre 0 e z. Então, essa área aqui é 0,3413. Então, se eu pensar... aqui não é Z, né? Aqui é 1. Então, se eu pensar na área entre menos 1 e 1, eu só preciso multiplicar isso por 2, né? Então, eu vou fazer... 0,3413 vezes 2. Então, o valor exato da área entre menos 1 e 1 é, na verdade, 0,6826. Tá? Então, assim, são aproximações muito boas, né? Mesma coisa para o 2. Vou olhar aqui na tabela. Para o 2 tá aqui, né? Mesma coluna. Então, a área entre menos 2 e 2 vai ficar 2 vezes 0,4772, tá? E vai dar 0,9544, que é aproximadamente o 0,95, tá? A tabela, inclusive, já traz o valor marcado para o valor exato do 0,95, né? Que está aqui. Que é o 1,96. Esse dá uma área exata de 95%, e por isso que nos intervalos de confiança baseados na Z, o valor tabelado por uma confiança de 95% é 1,96, tá? Era isso, Alessandra? Sim, muito obrigada. Ficou bem claro agora. Tá. Mais alguma pergunta sobre o uso da tabela Z? Não?
Então, Professora, eu tenho uma coisa. Até Sim. na minha prova na primeira tentativa tinha caído a tabela T com graus de liberdade 6. E aí eu fiz errado, eu, tipo, diminuí esse 6 menos 1 e fui procurar com o número 5, né? Mas quando a gente tá com acesso como uma tabela que tá lá no livro, e a gente, por exemplo, não tem um número exato na tabela, a gente tem que optar pelo número abaixo da tabela, né? Tu sempre tem que fazer o raciocínio da área, tá? Quando a gente fala um intervalo de confiança de 95%, eu estou dizendo que é o menor valor de confiança que eu estou admitindo, né? Então, se a minha área não traz o valor exato de 0,95, eu vou pegar uma confiança maior, nunca menor do que aquela. Tá? Então, a confiança maior, em geral, vai me exigir um valor tabelado maior, né? Então, é que nem aqui, se eu uso o 2, né, eu estou tendo uma confiança de no mínimo 95%, porque essa área aqui é de 95,44%. Tá? Se eu pego um valor abaixo de 1,96, né, o 96 é aquele que dá a área exatamente de 0,95, eu vou ter menos do que 95% de confiança. Então, a gente não faz isso, né? A gente pega o menor valor tal que aquela área seja no mínimo a confiança que eu estou relatando. Né? Ela pode ser um pouco maior, não tem problema, mas é no mínimo aquele valor. Tá? Certo. Professora. Oi. Oi, Aline. Oi, eu botei uma pergunta agora aqui no chat que foi da minha prova. E tá, mas a prova que está aberta, Aline? Desculpa. Eu não vou responder. Não, ela tá fechada. Ela tá fechada, essa daqui. Eu só queria que a senhora fizesse desculpa ter posto aqui. Desculpa. Só queria que a senhora fizesse alguma questão relacionada a essa pergunta aqui. Mas é assunto da prova, tá? Eu tô tirando uma dúvida geral de uso de tabela, né? As dúvidas para as provas foram até a semana passada. Tá, então desculpa, então. Tá bom. Desculpa. Tá? Dúvidas específicas sobre os exercícios tinha que ser tirada até a semana passada. Tá? Bom, então a ideia hoje, né, é a gente começar o assunto da semana 6, né, que é a nova área. Então, hoje a gente entra na área 2, né? A área 2, então, começa a introduzir o conceito de testes de hipótese. Tá? Então, o que eu quero falar com vocês hoje é dar uma ideia geral do que significa os testes de hipótese e qual a relação deles com os intervalos de confiança, né? Então, a ideia por trás, ela tem bastante coisa em comum, né? Qual que é a ideia geral, tanto da estimação por intervalo de confiança, como para teste de hipótese, né? Eu coleto uma amostra da minha população e eu quero, a partir dessa amostra, fazer generalizações para a população. Para eu poder fazer essa generalização, eu preciso associar àquela amostra alguma probabilidade, alguma distribuição, né? Então, assim como nos intervalos de confiança, a gente achou uma distribuição para proporção, assim como a gente achou uma distribuição de probabilidade para média, a mesma coisa para o teste de hipótese. Eu também vou precisar da distribuição de uma proporção, de uma média, da diferença entre médias, da diferença entre proporções, para poder fazer um teste de hipótese, tá? Então, dentro da estatística, né, a gente trabalha sempre com duas hipóteses, tá? A hipótese nula, que, dependendo da área, pode ser chamada hipótese do pesquisador, tá?
é a hipótese baseada no conhecimento atual. Tá? Então, o que a gente sabe até agora sobre um determinado problema é o que a gente chama de hipótese nula. Tá? A hipótese alternativa é a hipótese que eu quero confrontar com essa hipótese nula. Tá? Então, por exemplo, eu tenho acompanho um determinado volume de vendas de um mercado, tá? Então, sei lá, quantas passagens aéreas são vendidas anualmente no Brasil, certo? E eu venho acompanhando essa venda durante anos, e ela está estável, eu sei a média de vendas de passagens aéreas nos últimos anos, mas com a pandemia eu sei que isso mudou, tá? Então eu quero confrontar, eu quero provar que a pandemia mudou o volume de vendas de passagens aéreas, tá? Então, a minha hipótese nula é o que eu conhecia até então, é o meu passado, tá? A hipótese alternativa é o que eu acho que houve de mudança, tá? Então, a gente, em estatística, vai sempre trabalhar com duas hipóteses, né? Então, a hipótese nula, que é aquela baseada no melhor conhecimento que a gente tem sobre um determinado assunto, e a hipótese alternativa é o que a gente acha que houve de mudança, né? Essa mudança tanto pode ser provocada por um fenômeno natural, como ela pode ser uma mudança que foi alcançada através de alguma intervenção, de alguma ação, né? Então, ao invés da pandemia, eu, por exemplo, poderia querer mostrar que uma determinada estratégia, uma determinada campanha publicitária aumentou o meu volume de vendas de passagem, tá? Então, antes o meu volume de vendas era conhecido, era bem estabelecido, e agora eu quero testar se após essa nova campanha mudou, se eu estou vendendo mais, se eu estou vendendo igual, se eu estou vendendo menos, né? E aí a hipótese alternativa, ela vai assumir várias formas, dependendo do tipo de problema que a gente está estudando, tá? Dentro da teoria do teste de hipótese, tem algo muito importante, que são os erros associados à nossa tomada de decisão, tá? Então, como é que a gente avalia esses erros, né? Então, a gente faz um quadro, né? Então, eu tenho duas possibilidades. Esse quadro vai ser sempre construído com base na hipótese nula, né? Ou seja, a hipótese do que eu conheço até agora. Então, pode ser que essa hipótese nula seja verdadeira ou ela seja falsa, tá? E a minha tomada de decisão também tem duas possibilidades, né? Eu posso rejeitar a hipótese nula, ou eu posso, e aí vai ter diferença em alguns livros, né? Alguns falam em aceitar H0 ou não rejeitar H0. Tá? É sutil a diferença, né, entre não rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese nula. Para efeitos práticos, eu não muda a minha conclusão, tá? Então, sempre que eu tomar uma amostra, então eu tenho lá a minha população, peguei uma amostra dessa população e vou observar o que acontece nessa amostra e quero generalizar para essa minha população. Então, observando o que aconteceu na amostra, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu rejeito a minha hipótese nula, ou eu aceito a minha hipótese nula, tá? Se eu rejeitar a hipótese nula e ela era falsa, eu tenho um acerto, né? Eu tomo uma decisão que é correta. A mesma coisa se eu
aceitar o H0, ou se eu não rejeitar H0 e ela for verdadeira. Também tomei uma decisão correta, tá? Tanto nessa situação como nessa situação, eu estou errando, né? Eu rejeito H0, eu digo que a minha hipótese nula é falsa, quando na verdade ela era verdadeira, tá? E eu vou chamar isso de erro tipo 1. E aqui eu também vou errar, tá? Eu vou aceitar H0, eu vou dizer que a minha hipótese nula é verdadeira, ou eu não vou dizer que ela é falsa, e na verdade ela é falsa. E a gente chama em estatística isso de erro tipo 2, tá? Mais do que isso, isso aqui a gente em geral chama de alfa, e em geral, ou em muitos livros, vocês vão encontrar que esse aqui é o beta, tá? Esse erro tipo 1 é o erro que grande parte, né, dos trabalhos estatísticos vai querer controlar, né? Quando eu calculo um tamanho de amostra, é esse tipo de erro que eu quero manter sob um controle mais rigoroso, tá? O erro tipo 2, na maioria dos estudos, ele fica em segundo plano, tá? E a gente pode fazer uma analogia com um julgamento, né? Então, eu vou dizer aqui, né? Aceitar que o H0 é verdadeiro é aceitar que o réu é inocente. Aceitar não, né? Essa é a verdade. O réu é inocente ou o réu é culpado. Tá? E aqui é a decisão do júri. A decisão do júri é rejeitar H0, então rejeito que o réu é inocente, e aí eu estou condenando o réu, e quando eu aceito H0, eu aceito que o réu é inocente, eu estou absolvendo o réu, tá? Num mundo de justiça plena, eu ficaria só com essa situação, né? Vou sempre absolver os inocentes e sempre condenar os culpados. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? Existem situações em que inocentes são condenados e existem situações em que culpados são absolvidos, né? No direito, a gente deveria partir do pressuposto que esse erro aqui é mínimo, né? Ou seja, a última coisa que eu quero fazer é condenar inocentes, mesmo correndo o risco de eventualmente inocentar culpados, certo? Então, na estatística a gente trabalha com a mesma lógica, né? A última coisa que a gente deseja é rejeitar uma hipótese nula que é verdadeira, né? Mesmo correndo o risco de eventualmente aceitar hipóteses nulas que sejam falsas, tá? Esse erro tipo 1, ele recebe outro nome também, tá? Esse alfa, ou erro tipo 1, é o que em estatística a gente chama de nível de significância de um teste. Esse alfa, ele em geral, ele é fixado pelo pesquisador. Antes de fazer a pesquisa, antes de levantar os dados, esse é uma das coisas que o pesquisador tem que definir. Qual é o maior erro tipo 1 que ele admite cometer quando ele faz a conclusão do estudo dele, tá? Via de regra, na maior parte dos casos, esse alfa é de 0,05 ou 5%.
tá? É o erro máximo que um pesquisador admite cometer quando ele rejeita uma hipótese nula, tá? Claro, esse nível de significância, ele depende bastante do tamanho da amostra, tá? Quanto maior for o tamanho da amostra, mais fácil é eu rejeitar uma hipótese para um nível de significância fixo, tá? Então, estudos com amostras muito grandes podem usar níveis de significância menores, né? Tipo, de 1%, tá? Assim como estudos com amostras pequenas podem usar níveis de significância maiores, tá? Como 10%. Mas é bem pouco usual usar níveis de significância diferente de 5%, tá? Então, esse é um valor que é fixado antes de qualquer coisa, antes de levantar os dados, antes de fazer o teste, tá? E, em geral, ele é fixado em 5%, tá? Ah, mas e aí? O erro tipo 2 a gente não dá bola, a gente ignora ele, a gente despreza? Não totalmente, tá? O erro tipo 2, vocês vão ouvir falar bastante em estatística, não como um erro tipo 2, mas vocês vão ouvir falar em poder do teste, tá? Esse poder do teste não é o beta, mas é o 1 menos beta, tá? Ou seja, o 1 menos beta, essas probabilidades aqui, elas são complementares, né? Dado que o H0 é verdadeiro, ou seja, né, o réu é inocente, eu posso tomar duas decisões, condenar ou absolver, tá? Essas decisões, elas são complementares, tá? Então, se aqui é alfa, a probabilidade aqui de estar correta é 1 menos alfa. Esses dois eventos aqui são complementares, assim como esses dois são complementares, né? Se essa probabilidade é beta, a probabilidade de eu condenar o culpado é 1 menos beta. Então, o poder do teste é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é falso, tá? Bom, esse poder do teste também, na maioria dos casos, né, ele tem um valor fixo, tá? Que é 0,8. Ele é bastante usado no cálculo do tamanho da amostra, né? Eu quero fazer um balanço entre o poder do teste e o nível de significância. O balanço entre esses dois valores é que vai determinar o tamanho da minha amostra, tá? Aí vocês poderiam dizer assim, mas e por que eu não pego um poder do teste de 0,95, né? Porque aí eu tenho um alfa de 0,05 e um beta de 0,05. Ou seja, eu quero os dois erros bem pequenos, tá? Porque para eu fazer isso, a minha amostra vai ter que ser muito grande, tá? Então, em geral, a gente fixa um nível de significância baixo, uma probabilidade de erro tipo 1 baixa, e é um pouco mais flexível, né? Com o erro tipo 2. Eu vou admitir um erro de até 0,2 para o erro tipo 2, tá? Então, também é algo, né, que é fixado antes, na hora de calcular o tamanho da amostra, tá? Eu posso usar um poder maior? Posso usar 0,9, posso usar 0,85, 0,95, tá? Mas, em geral, quando eu estou calculando o tamanho da amostra, eu vou tentar economizar, né? Em geral, é caro, é custoso eu entrevistar as pessoas, eu coletar as informações. E aí, nesse balanço, né, entre custo e a probabilidade de erro, em geral, a gente abre mão do erro tipo 2, né, em benefício do erro tipo 1.
tá? Alguma dúvida sobre isso? Sobre o que eu falei até então? Tá tranquilo, professora. Tá tranquilo? Tá. Aí eu vou terminar só construindo as hipóteses, né? Tanto para o teste de proporção como para o teste para média, tá? E aí vocês vão ver que tem a forma como a gente calcula, a gente monta as hipóteses, ela, para os dois casos, ela é muito parecida, tá? Então, pensando de novo no caso da companhia aérea, né, das vendas de uma companhia aérea, vamos supor que a Gol, antes da pandemia, detinha 75% das vendas de passagem aérea no Brasil, tá? E os administradores da Gol estão desconfiados que mudou, tá? Que a Gol não tem mais participação em 75% das vendas de passagem aérea, tá? Mas eles não sabem nem se é para mais, nem se é para menos. Então, a minha hipótese alternativa é que mudou, tá? A hipótese alternativa é que o meu P agora é diferente de 0,75, tá? Um outro teste que eu poderia fazer para essa mesma situação é, ok, eu sei que até então a Gol detinha 75% das vendas de passagem aérea no Brasil e depois da pandemia, eles fizeram uma campanha muito agressiva de vendas, baixaram os preços, colocaram um distanciamento muito grande entre as poltronas, e isso tudo pensando, né, esperando que aumentasse a participação da Gol nas vendas de passagem aérea no Brasil, tá? Então, agora, a hipótese alternativa é que P é maior que 0,75. Ou então, na mesma situação, a Gol não fez campanha nenhuma, a Gol não melhorou as aeronaves dela, pensando na pandemia, deixou tudo como estava, e ela acha, né, tem um grupo de gestores da Gol que acha que isso foi uma péssima ideia, e isso fez com que a Gol perdesse passageiros em proporção, né? Ou seja, o mercado de vendas da Gol encolheu durante a pandemia, né? Então, essas são as três possíveis testes de hipótese que eu posso fazer para o mesmo problema, né? Um teste em que simplesmente há uma desconfiança de que haja uma mudança, mas eu não sei dizer se essa mudança é para mais ou para menos. Um teste onde eu imagino que foi feita uma ação que impactou positivamente e, com isso, aumentou a participação da Gol no mercado de passagens aéreas no Brasil, e o contrário, né? A Gol não fez nada, teve que aumentar preços, e com isso ela acredita que perdeu participação no mercado, tá? Como eu falei antes, né? Assim como no caso do intervalo de confiança, a primeira coisa que eu preciso é conhecer a distribuição amostral da proporção, né? Então, lá no caso do intervalo de confiança, a gente viu que a proporção amostral, ela tem uma distribuição aproximadamente normal, né? Tem aquelas regras que têm que ser satisfeitas, né? Que o número, o tamanho da amostra vezes essa proporção tem que ser maior que 10, e o tamanho da amostra vezes 1 menos essa proporção também tem que ser maior que 10, para isso daqui se aproximar da normal, né? E ela, então, tem uma distribuição
com média P e variância P, 1 menos P sobre raiz de N. Tá? Vocês fizeram vários exercícios de intervalo de confiança, onde justamente vocês tinham que calcular essas quantidades, tá? A diferença é que, no caso do intervalo de confiança, a gente não tem ideia de qual é o P da população, né? Então, a gente acabava usando, para fazer essa estimativa, o P da amostra, tá? O que muda agora para o intervalo de confiança, para o teste de hipótese, tá? Muda que lembra que a gente fez um quadro aqui e eu tenho duas possibilidades, né? Ou a minha H0 é verdadeira ou a minha H0 é falso, né? A gente vai supor sempre que a H0 é verdadeira. Então, se o meu H0 é verdadeira, a minha proporção amostral, ela tem que ter como média da minha distribuição, do meu P amostral, o P da população para a hipótese nula. Então, eu vou chamar isso aqui de P0. Tá? Então, a média amostral tem distribuição normal, onde a média é a proporção da hipótese nula, e a variância, né, ou desvio padrão, também é calculado supondo que a H0 é verdadeira, tá? Então, daqui a gente já tira, né, por que quando eu tomo a decisão do meu teste, eu estou tomando a decisão com base no nível de significância. Porque o nível de significância é calculado com base na suposição de que a H0 é verdadeira. Tá? Então, a partir disso, aí vai ter a estatística do teste, e aí a gente vai tomar uma decisão, tá? E aí tem tudo a ver com o que a gente estava falando, que eu falei antes, né, da gente olhar na tabela da Z, né? Porque a minha decisão, ela vai ser tomada de acordo com o meu teste, né? Então, vou chamar aqui de caso 1, caso 2 e caso 3, tá? No caso 1, como eu não sei o que aconteceu, eu quero a situação de que a hipótese alternativa é diferente. Então, eu vou encontrar valores na tabela, que a gente chama de valores críticos, né? Tais que a probabilidade de algo acontecer fora desse crítico, porque a minha hipótese alternativa é da diferença, tem uma determinada probabilidade. No caso de um alfa de 5%, eu vou ter 2,5 para cá e 2,5 para cá. E a gente acabou de ver ali, quando a gente estava olhando as tabelas, que o valor crítico para ter exatamente 2,5% de cada lado, né, que vai dar os 95% aqui dentro, é 1,96. Ah, mas e se eu estiver na situação 2? Bom, na situação 2, eu só vou rejeitar quando a diferença, né, entre o P da amostra e o P0 for muito grande. Aí eu quero só para valores críticos a partir de um determinado valor. Então, esse aqui é na situação 2. Aí, na situação 3, o inverso. Eu só vou rejeitar quando a diferença for muito pequena, mas negativo. Então, para valores muito abaixo de um Z crítico, né? Então, veja que tem muita relação entre o teste de hipótese e o intervalo de confiança,
não é? Eu também vou precisar de uma distribuição, né, para o meu valor amostral. Eu também vou fixar valores, né? Lá era para construir o intervalo de confiança, aqui é para determinar pontos críticos, né? E aí, determinando esses pontos críticos, eu vou tomar a decisão de rejeitar ou aceitar H0, tá? Não vou entrar em detalhe aqui hoje nas contas, né, de como é que qual é a relação desse Z-crit com a diferença entre o P amostral e o P0, tá? Isso tudo tá lá nos vídeos do CAN. Queria só mostrar para vocês, né, de um modo geral, né, como está relacionado com o intervalo de confiança, né, o que é esse nível de significância que a gente fixa, né, e o poder do teste, em geral, a gente só vai usar para estipular qual é o tamanho da amostra. Porque uma vez a amostra definida, toda a decisão do teste é baseada só no nível de significância. Eu não levo mais em consideração o poder do teste, tá? Alguma dúvida até aqui? Professora, boa noite. Boa noite. Só uma pequena dúvida ali nos casos 2 e 3. Aquela área ali, daí vai ser de 5%. Cada um dos Isso. casos 2 e 3. Perfeito, Rodrigo, perfeito. Aí aqui eu vou concentrar todo o meu nível de significância de um lado só, tá? E aí, né, até é bastante intuitivo, né, a gente perceber que o caso 1, eu tenho um teste chamado de teste bilateral, né, eu tenho duas zonas de rejeição do teste, então se a diferença for muito grande positiva ou muito grande negativa, eu vou rejeitar a minha hipótese nula, e nessas duas situações aqui, a gente tem os chamados teste unilateral. Tá? Perfeita a sua observação. E também é importante a gente perceber, né? Agora o meu Z crítico não é 1,96, né? Porque eu desenhei mal aqui, né? Mas esse meu Z aqui, essa área de 5%, ela com certeza tem que ser, né, se eu comparar com a figura de cima, o meu Z crítico ele tem que ser mais para cá, né? Porque agora aqui eu tenho 5%, tá? Assim como aqui também eu deveria, né, para não causar confusão, o meu Z crítico ele é mais para cá, porque essa área é maior, é o dobro dessa área aqui do teste bilateral, tá? Se a gente olhar na tabela, a gente vai ver que para uma área de 5%, o Z crítico vai ser igual a 1,64. Ou menos 1,64, tá? Na verdade, fica entre 1,64 e 1,65, tá? Mas aí aqui eu vou usar a lógica ao contrário do intervalo de confiança, né? Eu quero um erro de no máximo 5%, né? Então, até vou apagar aqui. Eu quero um erro de no máximo 5%, então eu vou pegar o valor que é um pouco mais à direita, que me dá uma área menor que 5%, mas aí me garante que meu erro é no máximo 5% e não maior do que 5%, né? Porque se eu usar o 1,64, meu erro é um pouquinho maior que 5%, tá? Obrigado, professor. Imagina. Alguma outra pergunta? Então, só para concluir, né? No caso de uma média, vou ter a mesma coisa, né? H0
meu Mi igual a um valor fixado, né? Então, vamos supor agora que a Gol estivesse interessada não na ocupação dela em relação ao mercado de vendas, né? Qual é o percentual o volume de vendas dela em relação ao total vendidos no Brasil, mas ela tivesse interessado num valor de número de vendas, tá? De número de bilhetes vendidos, número de passagens vendidas, tá? E antes da pandemia, ela sabia que vendia. Aqui eu não tenho a menor ideia se meu chute vai ser bom ou ruim, tá? Mas vamos supor que ela vendia antes da pandemia 2 milhões de passagem ano. Tá? Deve ser bem mais que isso, estou só colocando um valor aqui hipotético, tá? E a hipótese nula, se alguém tiver uma ideia mais aproximada desse valor e quiser falar, fica à vontade, tá? De que essa média, ela é diferente dos 2 milhões. Tá? Mesma coisa, teste bilateral. Sei que mudou, mas eu não sei se mudou nem para mais, nem para menos. Tá? Eu justamente quero entender o efeito da pandemia nas minhas vendas, tá? Ou, mesma coisa do que antes, eu tinha um determinado volume de venda, fiz uma campanha e acredito que aumentou esse volume de venda. Ou o contrário, tinha um determinado volume de vendas e agora eu acredito que diminuiu esse volume de vendas, tá? Aqui também é legal para vocês perceberem que eu posso observar o mesmo problema com variáveis diferentes, né? Então, a empresa é a mesma, o tempo é o mesmo, né? Ou seja, eu quero ver se houve um efeito ou não na pandemia, de uma campanha, de uma ausência de campanha, mas o que está mudando é a variável que eu estou observando, né? No caso da proporção, eu queria saber qual é o volume de vendas frente às vendas em todo o país, e agora eu estou interessado no volume de vendas, ou seja, comparando a Gol com ela mesma, né? Eu não quero saber em relação às demais empresas, tá? A gente viu lá para o intervalo de confiança, né, que para a média, eu vou olhar a média amostral, né? Se eu quero tirar uma conclusão para a minha população em relação à média, eu uso a média amostral. Também com algumas condições que vão desde o tipo de amostra, né? De ser ou não ser aleatório, de ser ou não com reposição. Eu chego à conclusão que essa média se aproxima para uma distribuição normal. A média com média Mi, que é a média da população, e desvio padrão sigma sobre raiz de N, né? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no caso da proporção. Para o teste de hipótese, eu vou chamar essa minha média de Mi0, ou seja, a média da hipótese nula, e aí eu suponho, né, que tanto a média como a variância vem dessa população, vem dessa distribuição, condicionando, né, considerando que a hipótese nula é verdadeira, né? Para o teste de hipótese vai acontecer situações, né, como a gente teve no intervalo de confiança, de conhecer ou não a variância da minha população, aí em alguns casos eu vou usar a variância da amostra, tá? Mas mesma ideia que eu tinha para a proporção, tá? Vou ter 3 situações de teste. Se é bilateral, a minha Z, eu vou dividir o nível de significância nas 2 caudas. Se é unilateral, eu vou concentrar o nível de significância na cauda, né, no lado da distribuição em que eu tenho interesse. Tá? Perguntas? Dúvidas?
a ideia para a aula de hoje era isso. Eu vou gravar um vídeo justamente mostrando como é que eu calculo o tamanho da amostra, e aí vou mostrar para vocês, né, como é que o poder do teste entra no cálculo do tamanho da amostra, tá? Mas a ideia que eu tinha para passar hoje para vocês era essa. Alguma pergunta? Não? Professora, nós vamos precisar de tabelas também nesses casos aqui? Vai entrar aquelas tabelas normal? Sim, Luciano, né? Aquilo que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, Claro, tá. se o nível de significância é 5%, vocês não precisam, porque exatamente. vão sempre usar esses valores que eu estou colocando aqui, né? Tá. Mas se né, o exercício propor níveis de significância diferentes de 5%, aí vocês vão ter que usar a tabela para achar os valores críticos da Z. Tá? Bom, gente, então, para a aula de hoje era isso, tá? Eu já deixei lá no Khan quais são os vídeos, deixei no Moodle quais são os vídeos que vocês têm que assistir, tá? Eu tinha feito uma mudança e agora eu vi que ele mudou errado, vou corrigir isso, tá? Então, aqui estão os vídeos. Tem bastante coisa para vocês verem, tá? Então, não deixe acumular, né? São são vários vídeos, vários testezinhos, né? Até por isso que a avaliação é só a semana que vem, para dar tempo de vocês fazerem, né, esses vídeos e os testes, e aí, na segunda-feira que vem, a gente pode discutir dúvidas sobre esse material, tá bom? Certo, então. Então, uma boa noite, boa semana para vocês, cuidem-se, e a gente se fala segunda-feira que vem. Obrigado mais uma vez, uma boa noite. Boa noite, Boa professora. noite. Tudo de bom.